Gravando. Bom, nós vamos falar hoje sobre sequências, ou sequências numéricas. Bom, vamos ver o que é isso, né? Olha só. Uma sequência numérica é o que esse nome está dizendo mesmo. A gente vai falar de listas de números. Assim, A1, A2, A3. Esse seria o primeiro termo da sequência, o segundo termo, o terceiro termo. São listas numéricas ordenadas. Tem essa ideia de primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. E aí segue até um enésimo termo. E a coisa continua. Porque a ideia é que essas listas, além de ordenadas, elas são infinitas. Então, ela vai ter uma infinidade de números. Então, nós estamos falando de listas ordenadas e infinitas, né, de números reais. Pronto, está aí. Ok? Exemplos. Vamos ver alguns exemplos. Ó, tem uma lista assim. 1, meio, 1/3, e assim por diante. Nesse caso, qual seria o enésimo termo? Sobre N? Sobre N. E a sequência segue. Ok? Então, esse aqui é o enésimo termo, né, da sequência, também chamado de termo geral, que é o termo que dá como é que são formados os diversos elementos da sequência. Né? Ó, então, ou termo geral. Está meio escuro aí esse quadro, não está, não? Eu esqueci aqui. Deixa eu melhorar aqui um pouco a iluminação. Deve melhorar um pouco. Então, enésimo termo ou termo geral. Ok? Existem maneiras mais compactas de você representar a sequência. Por exemplo, eu poderia escrever simplesmente assim. Eu uso o termo geral, escrevo apenas o termo geral. Aí coloco aqui n de 1 a infinito. Pronto. Isso já simboliza a sequência infinita inteira. Posso até ser mais prático. Muitas vezes, quando não houver possibilidade de dúvida, você pode escrever simplesmente assim, nem colocar esses índices. Escreve só 1 sobre ele, representa a mesma sequência. Esse n começando de 1 não precisa obrigatoriamente ser assim. Você podia começar de 0, começar de 2 ou 3. A maioria das vezes começa de 1. Então, quando eu não escrever nada, colocar assim só 1 sobre n, fica implícito que eu estou começando a sequência a partir do número 1. Ok? Bom, vamos ver mais exemplos. Digamos, essa outra sequência aqui, eu vou colocá-la nessa forma. O termo geral dela é esse aqui, menos 1 elevado a n, sobre 2 elevado a n mais 1. Pronto. E essa, só para contrariar, eu vou começar de 0. Pronto. Aí eu tenho que indicar, né? Porque senão você não tinha como adivinhar que eu estava começando de 0. Vamos lá. Qual vai ser o primeiro termo dessa sequência? O primeiro termo agora vai corresponder a n igual a 0, né? Qual vai ser ele? Meio. Meio, exato. Porque vai ficar menos 1 elevado a 0, que é 1, né?
sobre 2 elevado a 1, 2. E o próximo? Segundo termo. Aí vai corresponder a n igual a 1, né? Só botar 1 e 1. Como é que fica? Menos 1 sobre 4. Menos 1 sobre 4. Posso botar até o menos aqui fora. Menos 1 quarto. Pronto. E assim por diante. Quando n for 2, vai ser o terceiro termo. Repara que quando n começa de 1, fica mais natural a coisa, né? O primeiro termo é com n igual a 1, o segundo termo é com n igual a 2, e assim por diante. Se você começa com outro número, aí fica meio defasado, né? O primeiro termo é com n igual a não sei quanto e tal. Mas, às vezes, é necessário, para expressar a sequência completa, às vezes é necessário começar com algum outro n. Mas, na grande maioria dos casos, nós vamos começar aqui com n igual a 1 mesmo. Aí fica tudo certinho. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Né? Bom, aqui, o terceiro termo, aqui era n igual a 0, n igual a 1, vai ser n igual a 2. Menos 1 ao quadrado, 1, sobre 2 ao cubo, 8. E assim por diante. Né? Essa vai ser a sequência. O enésimo termo é aquele ali, que a gente já sabe. Menos 1 elevado a n sobre 2 elevado a n mais 1. E vai embora. Segue infinitamente. Pronto. Essa seria a sequência representada por aquela expressãozinha ali. Tá? O que mais? Ó, aqui o espaço está meio apertado, mas dá. Exemplo. Agora eu quero descobrir qual é o termo geral da sequência. Eu vou dar para vocês a sequência e eu quero encontrar o termo geral dela. Aquele termo é enésimo, né? Então, encontre o termo geral de... Vou colocar aqui na frente. Aqui cabe, né? Cabe aqui. Ó, primeiro termo vai ser 4, depois 7, depois 10, 13. E aí continua a sequência. Estou supondo que ela vai continuar no mesmo padrão que definiu esses daqui, né? Então, qual seria o termo geral dela, né? Ou seja, se eu quiser aqui escrever uma n aqui, né? Por exemplo, com n de 1 a infinito, qual seria esse AN, esse termo geral? Quem arrisca? Bom, dá para reparar que vai de 13 em 3, né? 4, 7, 10, 13, mantendo o padrão, 16, 19, 22. Então, é só ir somando 3 a cada termo. Se o primeiro é 4, repara, o primeiro, então, posso dizer que é 1 mais 3. 3n no geral. Ó, esse é 1 mais 3, 1 mais 6, 1 mais 9, 1 mais 12, 1 mais 3n. Tá certo? Tudo bem? Isso tudo parece uma brincadeira, né? Parece que a gente está aqui brincando de botar númerozinho e ver o que acontece, mas isso não é brincadeira não, viu, gente? Aqui tem um monte de aplicações que vão ser construídas a partir de uma sequência, tá? A partir das sequências, a gente constrói uma série de coisas que são aplicações muito utilizadas, muito importantes de fato, tá? Então, não é brincadeira, embora assim, de início pareça só que a gente está brincando assim de fazer numerozinhos listados em sequência, né? Mas não, realmente a coisa vai muito além disso, ok?
Posso apagar esse quadro? Vou apagar aqui em cima um pouco, né? Deixa eu apagar tudo agora. Olha só. Nem sempre a sequência é dada por meio de termo geral. Às vezes eu posso, como nesse caso, simplesmente escrever a sequência. Se você conseguir, você encontra o termo geral. Agora, tem sequências que são dadas de um modo bem diferente. Olha só. Vamos colocar aqui. Sequências definidas recursivamente. Que diabo é isso? Recursivo o processo. Vou dar um exemplo, né? Olha só, a melhor coisa é ver o exemplo que a gente vai entender. Nessas sequências assim definidas recursivamente, eu conheço um termo, ou dois, ou três, em geral, os primeiros. Por exemplo, o primeiro termo vale 2. E aí eu tenho uma regra que me possibilita, a partir de cada termo, encontrar o próximo. Então, poderia ser uma regra assim, como esse aqui. Eu vou colocar que o AN vai ser sempre igual a metade do termo anterior. O termo anterior a AN é o AN menos 1, claro. Né? Se aqui for A3, aqui seria o A2. Se aqui for A7, aqui seria o A6. Né? O anterior é o N menos 1. Então, AN menos 1 mais 6. É assim que, a partir de cada termo, eu encontro o próximo. Como é que seria essa sequência? Eu posso construí-la a partir desses dois dados. Olha só. A1, eu disse que é 2. Então, a sequência começa aqui. 2. O próximo termo, A2, vai ser a metade de A1 mais 6. Ó, A1 é 2. 2 mais 6, 8. Sobre 2, 4. Então, o próximo termo é 4. Viu lá? O próximo, o A3, vai ser o A2 mais 6. A2 está aqui, 4. 4 mais 6, 10. Sobre 2, 5. Perceberam? E o próximo, então? Qual vai ser o próximo? Diga aí para mim. O A4, né? Vai ser quanto? Alguém arrisca? 5,5? Isso. Porque vai ser o A3 mais 6 sobre 2. A3 é 5. 11 sobre 2, 5,5. Aí, bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar ponto e vírgula aqui para separar, né? Senão essa vírgula vai parecer uma separação também, né? Pronto. Poderia ter usado um ponto aqui também, né? 5,5, né? A gente normalmente põe vírgula, mas se precisar, põe ponto e vírgula, não tem problema, né? E assim por diante. Ó, mais umzinho aqui. Qual seria esse aqui? O quinto termo. Quem me diz? Olha lá. Quinto termo é o A4 mais 6 sobre 2. O A4 é esse aqui. Né? 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 5,5 mais 6, 11,5. Dividido por 2, 11,5 dividido por 2 vai dar 5,75. Tá? É isso? Se multiplicar por 2, vai dar 11,5 direitinho. Tá? E assim por diante. Né? Pronto. Aí. Vai ser uma sequência aí. Qual é o termo geral dela? Sei lá. Pode ser que consiga descobrir, pode ser que não tem problema. Eu tenho uma regra aqui, isso se chama uma regra recursiva, porque a gente obtém um termo a partir de outro anterior. Tá? E a partir dessa regra eu vou gerando a sequência, eu posso perfeitamente saber qual é a sequência. Tá? Vou dar mais um exemplo de sequência recursiva.
Tem um exemplo famoso, tem muitas aplicações em várias áreas, que é a sequência de Fibonacci. Vocês conhecem essa sequência? Ela é bastante conhecida. É possível que vocês já tenham visto ela por aí, né? É a sequência de Fibonacci, cujo nome, na verdade, era Leonardo, mas tinha essa referência. Olha lá. Sequência de Fibonacci. Ela é assim. É definida recursivamente também. O primeiro termo é 1. O segundo termo também é 1. Daí para frente, cada termo é a soma dos dois anteriores. Ou seja, cada termo, um termo genérico aqui, AN, é a soma dos dois anteriores. O anterior a AN é AN menos 1, né? Se aqui fosse A7, aqui seria o A6. Mas são os dois anteriores. Então, é o AN menos 1 e o que vem antes de AN menos 1. AN menos 2. Cada termo é a soma dos dois anteriores. Essa é a definição da famosa Fibonacci. Essa sequência aparece em milhares de situações. Inclusive, ela é muito comum na natureza. No mundo natural, as folhas de uma samambaia, de alguns tipos de samambaia, crescem segundo essa lógica. As abelhas se reproduzem, o número de abelhas numa colmeia cresce segundo essa sequência. Ela aparece assim na natureza em várias situações. Aparece na arquitetura, em obras de arte, aparece em problemas concretos científicos. Ela tem uma aplicação assim muito vasta. Olha só, vamos ver como é que seria a sequência. Ó, 1, 1. A partir daqui, cada termo é a soma dos dois anteriores. 2. Esse. O próximo, a soma dos dois anteriores. 1 mais 2, 3. O próximo. Bom, 2 mais 3, 5. E assim por diante. 3 mais 5, 8. 8, 5, 13. E vai embora. Tá? Os primeiros números são pequenininhos, mas daqui a pouco ela começa a crescer e os números ficam enormes. Tá? Logo, daqui a uns 20 termos, os números já começam a ficar bem grandes, daqui a pouco ficam imensos. Você tem ideia, o Fibonacci era um médico. Você vê que essa sequência ela aparece em situações muito variadas. Ele era um médico e inventou essa sequência. Há uma dúvida histórica, ninguém sabe direito se a origem mesmo, quando ele falou da sequência, era para descrever o crescimento das abelhas ou dos coelhos. Acredita-se que seja dos coelhos, ele até citou num livro, mas tem gente que ele acha que ele pensou primeiro nas abelhas, sei lá. Mas eu estou comentando só para ver como é que ela aparece em situações variadas. Quando você analisa, por exemplo, aquela arquitetura antiga, aqueles templos gregos, com aquelas colunas, com aquela coisa toda, aquela arquitetura monumental que os gregos faziam, lá no meio daquela arquitetura você encontra um monte de sequências de Fibonacci. É um negócio meio louco, tá? Porque ela aparece em situações assim, muito variadas. Tá? Bom, então aqui, 2 exemplos de sequências definidas recursivamente. Né? Ok. Uma outra situação, existem sequências que você tem assim, uma definição verbal do como é que a coisa, do que seria aquilo, mas não tem nem termo geral, nem regra recursiva, não tem nada disso. Ó, olha esse exemplo aqui. Já não é mais
É uma sequência sem termo geral, sem regra recursiva, sem nada. Mas extremamente utilizada também. Sequência sem termo geral, conhecido. Sem termo geral, conhecido, né? Claro que ela tem lá o seu termo geral, o enésimo termo, né? Mas você não consegue descrevê-lo. Na Fibonacci, normalmente ela é definida dessa forma, recursiva, mas é possível encontrar o termo geral dela, tá? Que é bem complicada, é esquisitão a beça. Então, normalmente ela é definida assim, recursivamente. Mas essa que eu vou colocar aqui, não se conhece até hoje o termo geral dela. Exemplo. Vai caber aqui? Vamos apertar. É a sequência dos números primos. O espaço está ficando apertado. Eu vou colocar aqui na frente. Olha, parece tudo, como eu falei no início, parece brincadeira, parece que eu estou brincando com números, né? Mas não, hein, gente, isso está envolvido em muitas aplicações, inclusive em aplicações que interessam ao curso de vocês, tá? A partir dessa brincadeirinha, são montadas uma série de aplicações importantíssimas em várias áreas, inclusive na economia, tá? Ó, números primos, todo mundo conhece? Conhece, né? 2, 3, 5, 7. Qual é o próximo? São números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo, né? Então, o próximo, 11, né? 13, e por aí vai. Depois vem 14, 15, 16, 17, 19, e vai embora. Até hoje, não se descobriu o termo geral da sequência dos números primos. E nem se sabe se realmente existe algum. Isso é um problema matemático que não foi resolvido até hoje. Agora, essa sequência, ela é importante, viu? Ela é usada na prática demais. Vocês já usaram aplicações que envolvem essa sequência, sem saber, né? Mas já usaram. Porque ela é muito usada em criptografia. Então, às vezes, você está usando um site e o site tem quando ele manda os dados, aquele site de seguros, né? HTTPS, né? HTTPS, eles criptografam tudo quando mandam. O próprio WhatsApp criptografa as coisas. Os números primos são muito usados para formar códigos de criptografia. Então, muitas vezes você está lá no Zap mandando mensagem, a mensagem é criptografada. Eu não sei qual é o esquema de criptografia que eles usam, que eles não divulgam, né? Mas pode, possivelmente, é uma grande possibilidade que envolva chaves com números primos. É muito usado em criptografia. Tá? Bom, essa é a ideia das sequências, ok? Até aí. Alguma pergunta? Bom, então, vamos em frente. Uma sequência, ela pode ser descrita como uma função. Você quer ver? Vamos escrever isso aqui. Uma sequência você pode olhar para ela como uma função escrita ou interpretada, tanto faz. Qualquer palavra dessas vai ser. Vamos colocar interpretada. Agora, é uma função com uma característica muito especial. Qual é o domínio dessa função, né? Uma função, vamos chamá-la de f, cujo domínio, né, os valores de x que ela assume, né, que a variável dela assume, o domínio, né, cujo domínio é o conjunto dos números naturais.
Vocês lembram que são números naturais? O que são os números naturais? Quem lembra disso? Números naturais são os inteiros positivos. É o conjunto N, né? 1, 2, 3, 4, etc. Conjuntos inteiros positivos. E o zero? Bom, existe uma certa polêmicazinha sobre o zero, no seguinte sentido. Alguns autores consideram o zero um número natural. Aí depende do autor. Então, para esses autores, o conjunto dos números naturais seria esse aqui. Para outros, o conjunto dos números naturais começa em 1. Para nós aqui, nós vamos trabalhar, quando falar em números naturais, eu vou estar sempre imaginando inteiros estritamente positivos. Então, começando em 1. Né? Aqui seriam os inteiros não negativos, né? Porque zero não é positivo, zero é não negativo. Né? Então, esses são os inteiros não negativos, esses são os inteiros estritamente positivos. Né? Tá? Então, isso não faz diferença prática, tá? Isso é só uma questão de opinião. Alguns acham, pela sua maneira lógica de olhar a matemática, que os naturais são esses aqui, outros vão achar que os naturais não. Os naturais são esses, o zero não tem nada de natural, ele é muito artificial. Estou brincando. Mas, bom, nós vamos ficar nessa brincadeira. Mas como assim? Como é que uma sequência vai ser interpretada como uma função? A sequência é um negócio assim, uma sequência de números. A sequência é exatamente o que o nome fala, né? Uma sequência é o quê? Uma sequência é uma sequência de números. A2, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, enésimo, etc, etc, etc. Uma sequência ordenada infinita, né? Uma lista ordenada infinita de números. Como é que isso vai se relacionar com uma certa função? Muito simples. O primeiro termo seria f de 1. Olha lá. O segundo termo é f de 2. O terceiro termo é f de 3. E assim por diante. Então, você sempre pode pensar que uma sequência pode associar uma sequência a uma função. Agora, o domínio dessa função não é qualquer número real. A função só está definida aqui, nos inteiros positivos, né? Nos naturais. Bom, às vezes, se a sequência começar de A0, né? Como às vezes acontece, aí começaria aqui de f de 0. Né? Mas, essencialmente, não muda nada, né? A mesma ideia. Né? E vai assim por diante. O termo geral, o enésimo termo, seria o f de m. Né? E aí vai. Então, você sempre pode pensar numa sequência como uma função, né? Como os valores de uma função. F de 1, F de 2, F de 3, F de n. Né? Mas não é qualquer domínio que essa função vai ter. É uma função que está definida apenas nos números naturais. Ok? Se é uma função, eu posso até fazer gráfico dela, e isso ajuda em alguns problemas. Olha só, vamos fazer um gráfico aqui do lado. Gráfico da sequência. Eu poderia ter algo assim. Olha lá. Aqui eu vou colocando os valores da variável da função, é um número inteiro. Então, aqui os valores da função. Então, eu teria, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Então, f de 1, sei lá, já dá aqui, é o A1, é o f de 1. Está aqui. Dá esse ponto no gráfico. F de 2 vai ser o A2. Olha lá, digamos que é aqui. Aqui, olha lá o F de 2. Fica um gráfico curioso, porque o gráfico não vai ser uma curva, né? Não vai ser uma linha contínua. O gráfico é apenas formado por pontos isolados. Ó,
f de 3, digamos que ele seja negativo. Então, tem um ponto aqui. Olha lá. Aqui é o A1, aqui é o A3. E assim por diante. Aí depois, sei lá, tem aqui o A4, digamos que o A5 veio lá para cima, e por aí vai. Pronto, e segue isso, tá? Então, tem um gráfico também, mas é um gráfico assim, formado por pontos isolados, né? Então, chamar a atenção aqui. Note que f não é uma função contínua, né? Função contínua é aquela ideia, né? Da função cujo gráfico dá uma linha contínua, né? Essa aqui não. Essa aqui é um gráfico todo pulado, né? Vai pulando de ponto em ponto, né? Um gráfico formado por pontos isolados. Mas é interessante, tem algumas vezes a gente faz o gráfico da sequência e olhando para o gráfico a gente entende o comportamento da sequência, consegue perceber algumas propriedades. É interessante, esse gráfico é útil, a gente usa de vez em quando. Tá? Alguma pergunta? Não? Então tá. Repara, por exemplo, eu posso derivar essa função? Não. Por quê? Lá no Matemática 1, para quem lembra, lá no Matemática 1, quando você estuda derivadas, tem uma f, aí você estuda a derivada da f, que é a f'. Aí, lá, tem uma propriedade que fala, uma função você só pode calcular a derivada de uma função em pontos onde ela é contínua. Se a função não for contínua em algum ponto, ela não é derivável nesse ponto. Tá? Ou, se você pode dizer assim também, se ela for contínua, ela é derivável. Não, isso eu falei besteira. Ao contrário. Se ela for derivável, ela é contínua. Tá? Num determinado ponto onde ela tem a derivada, nesse ponto ela é contínua. Agora, o contrário disso, né, o equivalente disso, através de uma frase negativa, é se em algum ponto a função não é contínua, nesse ponto ela não tem derivada. Tá? A sequência, quando vista como função, ela não tem derivada em ponto nenhum, porque ela é descontínua em todos os pontos. São só pontos isoladas, né? Tá? Ela não é contínua em nenhum ponto. Então, a rigor, não posso pensar em derivar essa função em nenhum ponto. Tá? Ok? Aí a gente vai fazer um truquezinho para derivar quando precisa, tá? Mas aí vai ter um truquezinho que vai aparecer daqui a pouquinho, tá? Porque, a princípio, eu não posso derivar, não, tá? Porque ela não é contínua. Não é contínua, não tem derivada. Isso é propriedade do Matemática 1, tá? Matemática 1 tem um momento lá que se fala pontos onde uma função não tem derivada. Um desses pontos é onde a função não é contínua. Você lembra disso? Tinha alguns pontos onde uma função não tem derivada. Um ponto era assim, onde a função faz bico. Esse é bem manjado. Lembram desse ponto? Quando o gráfico faz um bico assim, aqui nesse ponto, né? Nesse valor de x, vamos dizer que aqui vale x variar. Nesse x aqui, onde o gráfico formou um bico, não tem derivada. A função não tem derivada. Ó, agora, nós estamos falando de coisas assim. Se tem um ponto onde o gráfico tem uma descontinuidade, essa aqui é uma descontinuidade até bem simplesinha, né? Não é essa descontinuidade maluca das sequências, né? Porque os pontos estão pulando, né? Pulando de um ponto para o outro. Então, onde tem descontinuidade, seja maluca assim, ou seja uma descontinuidade, digamos, mais branda, como essa, né? É descontínua? Não tem derivada aqui, tá? Aqui no bico, aqui, tá?
Então, há casos, né? Lá no Matemática 1, isso é falado. Pontos onde uma função não tem derivada. Tem esses dois pontos. Tem um terceiro ponto, onde a função também não tem derivada. Mas não vou falar agora não, senão a gente começa a se esticar muito nisso. Tá? Bom, está aqui. Tem essa interpretação. E nós vamos já já usar essa interpretação para fazer uns truquezinhos, tá? Bom, alguma pergunta até aqui? Não? Ok. Então, vamos apagar aqui para ir um pouco mais adiante. Hoje, a gente está só vendo o que são essas sequências, né? Na próxima aula, a gente vai começar a usar sequências para construir uma ferramenta importante, que aí sim, é essa que vai ter aplicações, mas tudo começa com as sequências. Tudo começa aqui. Vamos lá. Bom, se a sequência é uma função, posso calcular limites dessa função. Então, tá. Vai ser limite de uma sequência. Olha só, agora, a princípio, surge um negócio esquisito aqui, quando eu falo de limite. Olha o gráfico de uma sequência, olha o gráfico dessa função. É um ponto que pula para outro, que pula para outro, ele vai dando saltos, né? Pula bastante, né? Que vai de um em um. Quando você fala em limite, por exemplo, você vai calcular o limite de uma função. Aí você fala assim, limite quando x tende a 2. Você está querendo saber o que acontece com a função conforme o x vai se aproximando cada vez mais e mais e mais de 2. Agora, olha só, olha essa função. O x vai se aproximar de 2. Ele nunca vai se aproximar de 2. Ele vem 5, 4, 3, 2. Né? Ele vem pulando de 1 em 1. Quando se x tender a 2, ele não vai poder ficar próximo de 2 assim. Tipo aqui, tender a 2 é assim, 2,1, 2,01, 2,00001. Esse cara está tendendo a 2. 2,000000001. Há um cara tendendo a 2. Isso não existe aqui nas sequências. Então, nas sequências, você nunca calcula limite com x tendendo a um número. Você só vai calcular limites com x tendendo a infinito. Ó, apenas limite quando n tende a infinito da sequência. Aí, tá? Só isso que você vai calcular. Porque não tem como... vamos fazer x tender a 1. Como? Ele não tem como ir se aproximando de 1, porque o x vai de 1 em 1. Ele não pode tender a 1. Veja o que acontece com a função quando x está perto de 1. Que perto? Ele dá um pulo danado, ele está aqui e já pula direto para cá. Ele não vai tendendo gradualmente, né, como acontece nas funções. Né? Não tem aquela ideia. Então, posso fazer tendendo a infinito. Tendendo a infinito, tudo bem. É o n crescer, 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 crescer. Se ele é um número natural, né, um inteiro positivo, ele pode crescer à vontade. Tudo bem, isso dá para fazer. Mas só isso. Em termos de limite, é só isso. Acabou. Tá? Nós não vamos fazer isso não, mas tem gente, inclusive, que nem escreve n tendendo a infinito, quando é limite de sequência. Porque só pode ser tendendo a infinito mesmo. Então, muita gente nem fala para onde está tendendo. O cara escreve isso assim, pronto, já está implícito. É quando n tende a infinito. A gente aqui, para ninguém esquecer, vamos usar sempre o n tendendo a infinito. Mas, a rigor, não precisa escrever não, tá? Porque é a única possibilidade do limite da sequência. Tá? Ó, vamos ver uns exemplos aqui. Exemplo. Cadê? Separei aqui. Tá. Exemplo. Olha essa sequência. Essa é fácil. Peraí. 1, 1/4, 1/9. Vamos botar mais um aqui. 1/16.
Qual é o enésimo termo dessa sequência? É 1 sobre quanto? Qual o termo geral dela? Sobre N ao quadrado. Isso, bem claro, né? 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, n ao quadrado. Pronto. Aí. Essa é a sequência ainda. Tá? Vocês estão vendo? Eu estou usando toda hora a letra A para representar as sequências. Isso é comum. Se usar as primeiras letras do alfabeto. Claro que isso não é obrigatório, né? Mas é como todo mundo faz. Se o A já tiver usado, se usa B, B1, B2, B3. Se o B também já tiver usado, você usa C1, C2, C3. Mas é sempre assim. O pessoal usa quase sempre, né, as primeiras letras do alfabeto para representar as sequências. Não é obrigatório, claro, mas é o comum. Olha lá. Essa é muito fácil, né? Qual é o limite de AN, quando N tende a infinito? Qual é o limite dessa sequência? Também se fala assim, qual é o limite da sequência? Como só pode ser para N tendendo a infinito, basta falar limite da sequência. Pronto, já está implícito. Né? Então, muitas vezes você vai olhar o exercício e o cara pergunta, qual é o limite da sequência? Aí você já sabe, é quando N tende a infinito. Quanto vai dar? Limite, quando N tende a infinito, de 1 sobre N ao quadrado. Esse é fácil, né? Quando N cresce, 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 1 sobre N ao quadrado vai tendendo a quanto? Zero. Pronto. Oh, coisa fácil. Hã? Tudo bem? Vamos ver um outro aqui. Um detalhe. Quando o limite existe, e dá um número finito, bonitinho, a sequência é dita convergente. Você vai dizer sequência convergente. Ok? Agora, tem que ser número finito mesmo, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Limite, quando n tende a infinito, de quê? Vamos imaginar a sequência... é elevado a n sobre quanto? Sobre n, pronto. Isso dá uma sequência, né? Ó, daria a sequência aqui. Vamos representar aqui embaixo. Opa. É elevado a n sobre n. Digamos, de 1 a infinito. Vai ser a sequência. Depois, é ao quadrado sobre 2, né? Depois, terceiro termo, é ao cubo sobre 3, e vai embora. Né? Qual é o limite dessa sequência? É o limite do termo geral quando ele tem infinito. Quanto vai dar isso? Alguém arrisca? Aí alguém podia pensar, usa a regra de L'Hopital, né? Porque é infinito sobre infinito, né? Mas a regra de L'Hopital teria que derivar. E aqui não pode derivar, porque essa função não é contínua, essa função não tem derivada. Aí você fica, bonito, e agora? Como é que eu saio dessa? É fácil. Você faz o seguinte, eu não posso derivar... Deixa eu apagar aqui. Vou poder escrever. Aliás, eu vou escrever lá em cima. Deixa ele aqui. Vou escrever lá em cima, para precisar de espaço. Melhor escrever lá em cima. A sequência era essa aqui. N de 1 a infinito. Pronto, está aí. Vou apagar aqui em cima.
Você pegar o exemplo anterior, né? Vamos virar aqui. Pronto. Olha só. Eu posso... Olha, a n igual a n elevado a n sobre n não tem derivada. Isso é uma função. Essa função não tem derivada. É a função, né? É um f de n. Né? A n, na verdade, né? Visto como função, é um f de n, onde n é um número natural. Né? Então, isso não tem derivada. Mas eu posso pensar o seguinte. Ó, eu penso uma função de variável real, que coincide com essa daqui. Imagina essa função aqui, onde x é um número real. Repara, eu passo da sequência, nessa hora aqui, que eu quero usar a derivada, eu passo da sequência para uma função idêntica, só que com variável real. Essa função aqui, assim, entre aspas, ela está contida aqui dentro. Entre aspas, é uma maneira de dizer, né? Porque isso aqui é isto quando x está restrito aos números naturais, né? Agora, aqui não. Essa função, eu estou imaginando uma função cujo gráfico é uma linha contínua, uma função, então, contínua, que vai ter derivada. Tá? Então, aqui eu posso usar a regra de L'Hopital. Olha lá. Então, o limite, quando x tende a infinito, de e elevado a x sobre x, eu vou usar a regra de L'Hopital. É o limite, quando x tende a infinito, derivada do numerador, derivada de e elevado a x, é o próprio. Derivada do denominador, 1. Bom, quando x tende a infinito, e elevado a x, idem, né? Lembra do gráfico do e elevado a x? Aquela curva que vai-se embora. Hã? Esse é o e elevado a x. Aquela coisa que cresce, cresce, cresce. Olha só. Agora que tem tido essas chuvas todas, né, lá na Bahia, em Minas, teve um monte de tragédia, mais de uma vez eu ouvi as notícias falando o seguinte, possível que alguns de vocês tenham ouvido também. Eles falam assim, as chuvas têm crescido exponencialmente. Alguém ouviu algum repórter na televisão, no rádio, na internet falar assim? Eles têm falado isso. Não, os alagamentos estão crescendo exponencialmente, as inundações crescem exponencialmente. Quer dizer, ele não tem a menor ideia do que é uma exponencial, né? Mas ele adotou o termo, né? Algo que cresce exponencialmente. Aquele negócio que sai de baixo, porque ele cresce feito um louco. Sai da frente, né? Que ele vai crescer, né? Então, infinito. Tá. Infinito é o limite dessa função quando x tende a infinito. Ok? Mas não era isso que a gente queria. A gente queria o limite da sequência. Será que o limite da sequência vai ser infinito também? O que vocês acham? Alguém me dê uma resposta aí. Opinião. Será que o limite da sequência vai ser esse também? Vai ser igual ao limite da função? Com x variável real? Sim. Por quê? Olha a situação. Isso aqui é uma função que vai crescendo. Tem lá umas voltinhas aqui antes de crescer, porque esse x aqui perde zero, dá um problema, mas a partir de certo momento o gráfico vai subindo direto. O que acontece?
O gráfico da sequência está aqui dentro, de 1 em 1. Lembra assim? O gráfico da sequência era uma sequência de pontos. Né? Por exemplo, digamos que aqui n é igual a 7, aqui n é igual a 8, igual a 9. O gráfico da sequência está contido no gráfico da função de variável real. Está vendo? O gráfico da sequência é uma sequência de pontos. O gráfico da função de variável real é uma linha contínua. Então, se essa linha contínua está subindo, tendendo a infinito, esses pontos que estão contidos nela vão de 1 em 1, mas estão em cima dela, porque é calculada pela mesma fórmula. Então, os pontos caem aqui em cima. Se a curva está subindo, pontos em cima da curva vão subir junto com a curva. Não tem como escapar. Não vou continuar. Eu abandono a curva, vou para cá. Isso não existe. A regra é a mesma. Eles têm que ir junto com a curva. Não podem abandonar esse barco. Então, se a curva sobe para infinito, a sequência de pontos vai subir também para infinito. Ou seja, logo, o limite, quando n tende a infinito, da sequência a n, onde n vai de 1 em 1, n é um número natural, vai ser o mesmo. Viu? Então, na hora de calcular um limite de uma sequência, né, que é aquele limite quando n tende a infinito, eu posso fazer essa brincadeira, se eu achar necessário. Eu posso pensar numa função de variável real, cuja expressão coincida com a expressão do termo geral da sequência. Aí, isso aqui é uma função que eu posso derivar, quer dizer, espero que possa, né, que seja uma função que a gente saiba derivar sem problemas, né, como nos exercícios que acontecem nas situações práticas. O que vai acontecer são, assim, funções que a gente conhece lá do Matemática 1, que sabe derivar sem problemas. Né? Então, aqui eu posso derivar, posso usar a regra de L'Hopital. O limite dessa função, já que é infinito sobre infinito, eu posso dizer que é o limite de derivada do numerador sobre a derivada do denominador. Né? Eu derivo os dois. Né? Vocês lembram? Não é a derivada do quociente. É a derivada do numerador dividida pela derivada do denominador. E aí, esse resultado é o limite original da função. Se a função tende para infinito, esse conjunto de pontos que vai passeando por cima do gráfico também vai de ponto em ponto subindo para infinito também. Não tem jeito. Então, ela vai ter o mesmo limite que aquela função. Perceberam a ideia? Então, essa é a mágicazinha. Não posso derivar, mas eu dou um jeito de derivar. Eu penso na função de variável real que coincide com ela no conjunto dos inteiros. Perceberam? Eu vou escrever essa propriedade aqui, essa brincadeira aqui. Olha lá. A brincadeira vai ser o seguinte. Olha lá. Propriedade. Prop. Se limite de uma f de x, quando x tende a infinito, a gente aqui só pensa em x tendendo a infinito. Se esse limite dá uma L, dá um valor L, onde aqui eu estou imaginando que x é uma variável real, onde x é um número real, né? Onde eu vou poder derivar, aplicar regra de L'Hopital, essas coisas todas. Então, aí é que é o lance. Esses pontinhos daqui estão em cima da curva gráfico da f. Então, se o gráfico da f vai para lá, os pontinhos vão para lá. Se o gráfico da f vai para o outro lado, os pontinhos da f, os pontinhos da sequência vão atrás, porque eles estão em cima do... Esses pontinhos aqui, o gráfico da sequência, que são aqueles pontinhos isolados, eles estão em cima desse gráfico. Então, se esse gráfico fizer isso, os pontinhos vão fazendo isso atrás. Eles vão acompanhando, porque eles estão em cima desse gráfico, né?
é a mesma regra, né? Aqui. Então, olha lá. Então, o limite de AN, quando N... Então, peraí, não. Então, o limite, quando N tende a infinito, de F de N, esse é o F de N, é o AN, termo geral da sequência, igual a L, quando N é um número natural. Ponto. Tá lá. Então, eu posso calcular o limite da sequência, né? Pensando no termo geral da sequência, o AN, eu estou pensando nele como um F de N, né? Uma função definida no conjunto dos naturais. Aí eu pego a função que tem a mesma regra, que a regra de AN, só que agora definida nos reais. Lá eu posso derivar à vontade. Então, o limite que der aqui, para x, considerando x um número real, vai ser o mesmo limite que dá aqui quando eu considero n apenas um número natural, né? Aqui x tendendo a infinito, aqui n, o número natural, tendendo a infinito. Tá? Porque isso aqui está contido dentro disso. Os pontos desse gráfico estão contidos na curva desse gráfico aqui. Então, eu consigo achar o limite da sequência usando derivada, né? Mas derivando, pensando dessa forma, né? Derivando uma função de variável real. Pegaram a ideia? Vou colocar mais exemplos aí. Posso pagar? Vou pagar, hein? Olha lá. Vamos pensar num outro exemplo. Um exemplo que, na verdade, até dá para fazer sem derivada, mas derivando é mais rápido. Olha só. Exemplo. Queremos calcular o limite de uma sequência, onde, que sequência é essa, né? Onde a n é igual a, sei lá, 2n mais 1 sobre 1 mais 3n. Pronto. Está aí. Esse dá para fazer sem L'Hopital, sem nada, né? Mas podemos pensar em L'Hopital. Penso na função de variável real que coincide com essa regra aqui, cuja regra é a mesma que essa. Então, eu penso em f de x igual a 2x mais 1 sobre 1 mais 3x, onde x é um número real. Essa função pode derivar à vontade. O numerador e o denominador dela, mais ainda. O numerador dela é um polinômiozinho de grau 1, o denominador também, polinômiozinho de grau 1. Aqui pode derivar, é facílimo, né? Derivada 2, derivada 3. Muito fácil derivar. Aqui, quando eu olho para o limite, quando o n tende a infinito, é infinito sobre infinito, né? Esse é fácil de sacar sem usar L'Hopital. Vamos usar L'Hopital só para treinar a propriedade, né? Olha lá. Olha lá. Limite. Quando x tende a infinito. A f de x, né? É o limite. Quando n tende a infinito. Isso aqui. Aí eu uso o L'Hopital. É infinito sobre infinito, né? Então, é o limite quando n tende a infinito. Opa, infinito. Derivada do numerador, 2. Derivada do denominador, 3. Limite de uma expressão, epa,
quando o x tende a infinito. Aí o x aqui virou n, ali continua n, né? Está errado aqui, gente. Olha só. N era lá em cima na sequência, né? Aqui na função eu chamei de x, variável real. Tá? Ó, limite, x, usei a regra de L'Hopital, ficou uma função constante. Limite de uma função constante dá quanto? Hein? Quanto é que dá o limite da função constante? Dá o próprio valor constante da função. Né? Se eu estou calculando o limite disso aqui, isso aqui não varia, isso aqui que não varia tende para onde? Tende para ele mesmo. Né? Não varia, não sai do lugar, continua eternamente valendo 2/3. Tá? Logo, ó, esse limite aqui, onde a n é aquele cara ali, limite de a n, agora o n é um inteiro positivo. É aquele ali, 2/3. Tá? Você faz uma manobra, né, para poder derivar e aí achar o resultado do limite. Pessoal, isso ficou claro? Sim? Alguma pergunta aí nesse momento? Tá aí, o exemplo, prontinho. Posso apagar? Vou apagar, hein? Só um minuto, professor, só um minuto. A parte do meio. Peraí, deixa eu recuperar aqui. Era limite. Aí eu botei seja. Aqui já ficou repetindo. Pronto, era isso. Quem quiser printar o exemplo, está aí prontinho. Está printado. Nada. Pronto. Vamos ver mais exemplos de limites. Tem uns limites interessantes aqui. Um detalhe. Esse último limite, estava aqui, né? Eu tinha que acrescentar um detalhe aqui. A gente tinha chegado à conclusão, vou repetir aqui a última linha. Né? Era logo, né? Isso aqui é repetição. Limite quando n tende a infinito de a n, né? Tinha dado 2/3, né? Era igual a 2/3, né? Tá. Então, convergente. Tá? Tudo bem? Agora, no exemplo anterior, nós tínhamos feito aquele limite. Então, vou botar aqui, atenção, né? Relativo aos dois exemplos anteriores. No exemplo anterior, era limite quando n tende a infinito de e elevado a n sobre n, não era esse? E isso deu que o limite era infinito. Essa sequência aqui vai ser dita convergente? Estou perguntando. O que vocês acham? Ninguém acha nada? Essa sequência é dita divergente. A sequência, né? É elevado a n sobre n, né? Tem esse termo geral aqui. É dita divergente, porque o limite, quer dizer, o limite não é um número, ela não convergiu, ela não tendeu para um número. Dizer que o limite é infinito quer dizer que isso aqui não tende para número nenhum. Quer dizer apenas que isso aqui é algo que vai aumentando cada vez mais, e mais, e mais. Tender para infinito não é tender para um número grandão. Tender para infinito é não tender para lugar nenhum. Né? Você fala, tende para infinito. Isso é uma maneira abreviada de dizer que aquele valor aumenta cada vez mais, aumenta indefinidamente cada vez mais. Ele não está tendendo para nenhum valor numérico.
Ele é apenas uma coisa que aumenta indiscriminadamente, cada vez mais e mais e mais e mais. Então, não tem sentido, convergente a sequência, porque convergiu para 3, para 4, tá, para 2/3, convergiu para esse número. Os valores dela foram gradualmente se aproximando de 2/3. Agora, aqui, os valores não foram gradualmente se aproximando de infinito. Porque infinito não é número nenhum, nem lugar nenhum, infinito não é nada. Infinito é só um símbolo, né? Que está aí servindo para abreviar o discurso. Limite é infinito, quer dizer, na verdade, isso quer dizer que não tem limite, que a coisa aumenta indefinidamente. Está claro? Cuidado, né? Não vão cair na bobagem que infinito é um número. Infinito, ó, pode ser uma formiga, tá? Pronto. Formiga aí. Sorrindo para você. Pronto, tá aí. Pode ser isso. Pode ser um par de óculos. Pronto. Isso é infinito. Mas o número, de jeito nenhum, tá, gente? Não vão entrar na roubada de achar que isso é um número. Isso aqui não é número nenhum. Então, essa sequência não convergiu para nada. Ela é divergente. Mas vocês disseram que era igual. É um abuso de linguagem, mas é assim mesmo que se escreve. Mas, no fundo, esse igual a infinito é uma abreviatura de toda uma ideia. Que é um saco ficar escrevendo toda hora, isso aqui não tem limite, isso aqui vai aumentando cada vez mais. Ninguém tem saco para ficar escrevendo isso toda hora. Então, você escreve assim, igual a infinito. Né? Tá? Olha lá, hein, gente. Então, divergiu. Sequência divergente. Quando o limite dela... Né? Ou não existe assim porque não converge para nada visível, né? Ou então, esses casos tendem para mais ou menos infinito. Quer ver? Olha só outra divergente aqui. Já falei que era divergente, não devia ter falado. Era para vocês descobrirem. Mas vamos lá. Olha essa sequência. -1, 1, -1, 1, -1, 1. Essa sequência está tendendo para algum valor? A1, A2, A3, A4, A5, A6. Qual é o enésimo termo dela, hein? Quem me diz? A N. Vou encaixar o N aqui. A N igual a quanto? É fácil, gente. Tenta ser simples. Não fica inventando nada complicado, cheio de coisa, não. É bem simples, bem imediato. Ó, -1, 1. -1, 1. -1, 1. -1 elevado a N. Quando N for 1, vai dar -1. Quando N for 2, vai dar 1. Quando N for 3, -1. Quando N for 4, 1. Assim por diante. Olha o termo geral aqui. -1 elevado a N. Sacou? É fácil. Ó, limite da sequência. É o limite do termo geral quando N tende a infinito. Isso é o limite da sequência. É limite quando N tende a infinito de -1 elevado a N. Existe esse limite? Está tendendo para algum valor? Essa sequência não tende para valor nenhum. Ela vai ficar eternamente pulando para lá, para cá. 1, -1. 1, -1. Eternamente. Para cá, para lá. Para cá, para lá. Para cá, para lá. Não sai disso. Ela não tende para um valor. Ó, não vai dar infinito, nem menos infinito, mas não dá nada. Eu simplesmente vou dizer que esse limite não existe. Limite não existe. Sequência divergente. Tá?
Quando o limite existe, um resultadinho infinito, numérico, bonitinho, sequência convergente. Quando não tem limite, seja porque você vê que não tende para lugar nenhum, ou aqueles casos de limite infinito, limite menos infinito, aí você diz que a sequência é divergente, porque ela não está atendendo para nenhum valor numérico. Ok? Tá claro aí, gente? Alguma pergunta? Vou apagar, hein? Posso? Vamos lá. Outro exemplo. Vamos ver aqui. Exemplo. Olha só. Eu tenho um exemplo aqui, eu vou desmontá-lo em vários pedaços. Depois a gente, no final, vai juntar tudo num resultado só. Vamos imaginar aqui esta sequência. Digamos, 1/3, 1/9. Acho que a tela já apareceu aí hoje, ou apareceu alguma parecida. 1/27. Aí vai. É a sequência 1/3 elevado a n. Qual o limite dessa sequência? Sempre subentendido, né? Quando n tende a infinito. Qual o limite da sequência? 0. 0. Porque o numerador é constante, 1. O denominador vai crescendo, crescendo, crescendo para caramba, né? Quando o n já for 10, 20, 30, vai dar um número bem grandão lá embaixo, né? 3 elevado a 10ª, 3 elevado a 20, começa a ficar grande, né? 3/4 já dá 1/81. 3/10 já dá um número enorme, né? E 3, assim, é perto de né? É 2,712,8. É até um pouquinho menor que 3. Se é elevado a uma potência cresce muito, 3 elevado a uma potência cresce mais ainda, né? Então, olha só, limite dessa sequência. Quando n tende a infinito, a sequência tem termo geral 1/13 elevado a n é igual a 0. Então, sequência convergente. Tá. Agora, vamos pensar nessa aqui. Tudo faz parte do mesmo exemplo. 5, 25, 125, 625. Olha lá. Bom, o termo geral aqui é bastante óbvio, né? Qual é o termo geral dessa? Olha lá. É 5 elevado a n. 5 elevado a 1, 5 ao quadrado, 5 ao cubo, 5 à quarta. Vai embora. Qual é o limite quando n tende a infinito de 5 elevado a n? O que eu vou escrever aí? Limite 5 elevado a n, quando n tende a infinito, é quanto? Vou dizer que é infinito. Ou seja, estou dizendo que não existe limite, né? Isso aqui vai aumentar cada vez mais. Então, sequência divergente. Tá? Agora, se fosse assim, 1, 1, 1, 1. Termo geral dessa sequência é 1.
E agora? Qual é o limite? Quando n tende a infinito, no termo geral dessa sequência. Limite quando tende a infinito, n tende a infinito da sequência em que a n vale sempre 1. 1. Comentamos isso ainda há pouco, né? Limite disso é quanto? 1. Não é assim? Sequência constante. Sequência constante tende para quê? Para onde? Para o seu próprio valor constante, porque ela permanece sempre aí, né? Ela não varia, ela não aumenta, não diminui. Ela está sempre aí. Então, ela tende para isso mesmo, que ela permanece sempre nesse valor. Então, sequência convergente. Tá? Olhando esses três casos, vê se eu posso afirmar isso aqui. Quero aproveitar o espaço aqui, porque eu não queria apagar o quadro agora. Vamos aproveitar aqui. Logo, ó, se, olha só, eu tiver um número entre 0 e 1, a sequência R elevado a N é convergente. Será que dá para eu concluir isso? É claro que se R for igual a 1, R elevado a N vai ser essa sequência aqui, 1, que obviamente é convergente. Se o R for 0, eu vou ter a sequência 0, 0, 0, 0, né? Porque a sequência é R elevado a N, então seria 0 elevado a N, 0, 0, 0, 0, 0, que também vai ser convergente, vai convergir para 0. Agora, quando R está entre 0 e 1, eu teria um caso como esse. 1/3, 1/5, 2/7, 3/11. Seriam números assim, cujo limite provavelmente será 0. Vocês concordam comigo? Ó, se o R estiver estritamente entre 0 e 1, né, for um número como esse, 1/3, 1/5, 1/7, 2/11, né? O limite, quando n tende a infinito, de R elevado a N é 0. Vocês acham isso razoável? Eu posso provar isso matematicamente. Eu estou tentando evitar para a gente não se alongar demais. Porque é razoável, porque é um número menor que 1. Um número menor que 1. Conforme você vai elevando ele ao quadrado, ao cubo, à quarta potência, ele vai ficando cada vez menor. Porque você multiplica ele por ele mesmo. E sempre que você multiplica qualquer número, imagina aqui, você tem o número 700. Se eu multiplicar por um número menor que 1, por exemplo, 0,3, vai dar um resultado menor que 700, não vai? Sempre que você multiplica alguma coisa por um número menor que 1, aquilo diminui. Não é? Claro. Né? Ó, se n é menor que 1, aí eu A vezes n, e um A positivo, né? A vezes n vai ficar menor que A, né? Tá? Se o A é positivo. Olha lá. Então, a ideia é que, quando R é entre 1, entre 0 e 1, ele é uma coisa menor que 1, positiva menor que 1. Então, cada vez que eu multiplico R por R mesmo, ele vai diminuindo, 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 igual esse 1/3 aqui. Aqui eu multipliquei 1/3 por 1/3. Depois eu peguei um nono, multipliquei por 1/3. Depois eu vou pegar 1 sobre 27, multiplicar de novo por 1/3. Ele vai encolhendo, tendendo a 0. Né? Isso deveria acontecer para qualquer número que esteja nessa faixa, entre 0 e 1. Então, eu poderia dizer aqui, se o R estiver entre 0 e 1, fechado, com certeza R elevado a N dá uma sequência convergente.
É razoável isso? Está razoável para vocês? Não está aprovado, mas está assim, puxei o sentimento, né? Porque dá para fazer as contas e ver que realmente vai ser zero sempre, mas aí toma um certo tempo, né? Tem que escrever mais um quadro inteiro aí, ou mais. Estou só apelando para o sentimento. Está razoável isso? Sim ou não, gente? Dá um retorno aí. Assim, professor. Ok. Olha, agora eu vou fazer uma ligeira diferença aqui. Eu posso apagar os exemplos? Eu quero continuar com exemplos desse tipo, mas colocar uns outros diferentes. Tem mais 2 exemplos a colocar aqui, dessa mesma linha. Olha só. E se eu colocasse assim? Ó, menos 1/5, 1/25, menos 1/125. Assim por diante. A sequência agora é menos 1/5 elevado a n. Tá? Então, o primeiro termo é menos 1/5, o segundo termo fica positivo, o terceiro negativo, porque o termo é negativo, né? Aí, conforme vai elevando a n, vai alternando, né? Às vezes é negativo, às vezes é positivo, depois é negativo, depois volta a ser positivo, né? Dependendo do n ser par ou ímpar, né? Tá? E agora? Quanto vai dar esse limite? Quanto vai dar? E aí, gente? Ele vai alternando, mas vai tendendo a zero. Se você fizesse o gráfico dessa sequência, repara que em módulo ele vai ficando cada vez menor, né? Porque o denominador vai aumentando e o numerador fica constante, em módulo. Agora, um é negativo, o próximo é positivo, mas já é menor. O próximo é negativo, mas já é menorzinho. Tá vendo? Olha o que acontece. Ele está aqui, pula para cá, pula para cá. O próximo é positivo, mas olha lá. Você está vendo que ele vai tendendo a zero? Porque aqui podia ser menos 1/5, mais 1/25. Menos 1/125. Aí depois vai dar mais 1/625. Em módulo, ele vai ficando cada vez menor. Ele vai pulando, negativo, positivo, negativo, positivo. Mas daqui a pouco você não vê mais nada, porque os números vão ficando muito pequenininhos. Então, ele vai ficando grudadinho aqui, ó. O próximo aqui. Você não vai conseguir mais ver distanciamento entre o ponto e o eixo X. Já ficando tudo grudado ali no eixo X. Ele vai tendendo a zero. Concorda? De uma forma alternada, uma forma engraçada, né? Ele está aqui, pula para cá, pula para cá, pula para cá, pula, 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 pula. Ele vai pulando, mas vai se tornando cada vez mais próximo de zero. Porque esse denominador vai crescendo, 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 crescendo. Então, esse número, positivo ou negativo, ele vai ficando próximo de zero. Então, eu podia acrescentar isso aqui. Né? A gente tinha colocado, se o R está entre 0 e 1, o R elevado a n vai convergir. Vai ter limite 0 quando o R está entre 0 e 1. E podia colocar aqui o limite vai ser
1 quando o R for 1. Ficou feio, né? Vamos melhorar aqui. Se o R for 1, se o R estiver entre 0 e 1, o limite é 0. Se o R for 1, o limite é 1. O limite de R elevado a N. Agora, aqui a gente estendeu um pouco mais a coisa. Repara, eu poderia dizer, juntar com isso e dizer, ó, logo a sequência R elevado a N é convergente se, olha só, R está entre menos 1 e 1. Ele pode ser 1, mas não pode ser menos 1. Para ser convergente. Se ele tiver essa faixa aqui, de 0 a menos 1, ele vai ser uma coisa como esse aqui. Menos 1/5, mais 1 sobre 25, menos 1 sobre 25. Daria no mesmo se fosse menos 1/7 elevado a n, ou menos meio elevado a n, ou, sei lá, menos 2/5 elevado a n. Todos esses casos cairiam na mesma situação. Conforme o n vai variando, eles vão alternando entre negativo, positivo, eles ficam pulando para lá e para cá. Mas vão ficando cada vez menores, vão ficando cada vez mais próximos de 0. Em módulo, tudo isso tende a 0. Então, ele vai alternando o sinal, mas vai tendendo a 0. Então, eu posso incluir nesse resultado aqui, eu posso esticar esse intervalo, ampliar esse intervalo até menos 1. Porque eu estaria pegando esses valores aqui, que estão entre 0 e menos 1. Né? Aqui eu peguei de 0 a 1, mas eu podia acrescentar os de 0 a menos 1. Mas deixando o menos 1 de fora. Por que deixando o menos 1 de fora? Porque se for menos 1, vai inverter a fração? O R? Não. Olha só. Imagina, deixa eu reduzir, achatar aqui um pouquinho e colocar aqui. Se o R for igual a menos 1, repara, a sequência é R elevado a N. Se o R for menos 1, está aqui, a sequência é R elevado a N. Se o R for igual a menos 1, você vai ter a sequência menos 1, 1, menos 1, 1. Olha lá. Menos 1 elevado a N. Repara, a sequência menos 1 elevado a N, ela fica menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, eternamente. É aquela sequência que não converge para lugar nenhum, fica pulando de menos 1 até 1. Ao contrário, de 1 cá em cima a menos 1 lá embaixo. De 1 a menos 1. 1, menos 1. Eternamente pulando para lá e para cá. Não converge para lugar nenhum. Não vai se aproximando de nenhum valor. Ela só pula para lá e para cá. Tá? Por isso, eu estou dizendo, se eu estou trabalhando com essa sequência desse tipo, R elevado a N, se eu quero dizer que ela é convergente, não posso colocar aqui igual a menos 1. Com igual a menos 1, ela fica divergente, dá aquela sequência pula-pula, que vai menos 1, 1. Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Agora, nessa faixa aqui, ela é convergente. Tá? Intuído pelos exemplos que a gente viu, né? A gente não fez a conta provando, literalmente, né? Mas a gente foi só olhando exemplos e sentindo o resultado. Está razoável isso ou não? Hein? Repara. Professor, Ah, desculpa, você consegue explicar de novo por que nesse exemplo daí vai tender a 0? nesse aqui? Sim. Repara. Olha a sequência que vai aparecer. É só olhar para a sequência.
Olha, os números vão alternando de sinal, né? Com certeza. Negativo, positivo, negativo, que a sequência, o termo geral, é menos 1/5 elevado a n. Mas, olha, o próximo vai ser 1 sobre 625, que é 1 sobre 5/4. O próximo vai ser menos 1/5 elevado à quinta. Quanto vai dar isso? Sei lá, tem que fazer a conta. Vai dar menos 1, aí multiplica aqui por 5. 25, 31. Olha quanto já dá aqui. Esse aqui é o quinto termo. É menos 1/5 elevado à quinta. Você vê que em módulo, esses negócios vão tendendo a zero? Sim ou não? Sim. Então, se em módulo está tendendo a zero, ó, vou fazer a sequência aqui, né? Vai pulando. Negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, vai positivo, negativo, aqui o termo geral, segue. Olha lá. Se em módulo está tendendo a zero, quando ele ficar negativo, está tendendo a zero também. Porque se eu tenho uma sequência de valores, pensa só no módulo, a sequência de valores está tendendo a zero, né? Isso é uma sequência tendendo a zero? Ó, são os valores da sequência estão aqui. São essas alturas. Essa sequência está tendendo a zero. O próximo valor já está aqui encostando. Está vendo? Aqui seria o gráfico da sequência, digamos, AN. A1, essa altura, A2, A3, A4, 5, 6, 7, assim por diante. Os valores estão tendendo a zero. Todos positivos. Agora, se fosse alternando entre positivo e negativo, eles também estariam tendendo a zero. Porque estão ficando cada vez mais baixos, cada vez mais próximos de zero. É um negócio que vai alternando, mas vai sempre se aproximando de zero. Quer ver? Olha só. Olha para aqui. Se eu escrever 1/2, 1/4, 1/8, 1 sobre 16, 1 sobre 32, 1 sobre 64, e segue. Está tendendo a zero essa sequência de valores? Sim ou não? Você que tinha perguntado, responde aí para mim. Essa sequência de valores está tendendo a zero? Se ela não tiver esse padrão, ela está tendendo a zero? Acho que sim. Sim, porque se você fizer a conta, esse número vai ficando cada vez menor. Ó, aqui dá 0,5 o primeiro, né? O outro já dá quanto? 1 dividido por 0,4, por 4, já vai dar 0,25. Né? Ó, o primeiro é meio, o segundo é 0,25. O terceiro já é 0,125. E por aí vai. São números que estão tendendo, vai ficando cada vez menor. Conforme esse cara vai aumentando, esses números vão tendendo a zero. Deixa eu recompor aqui. Então, 1/2, 1/4, 1/8, 1 sobre 16. Isso é uma sequência que está tendendo a zero, porque esse denominador está tendendo a infinito. Repara, esse denominador é 2 elevado a n. 2, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta, 2 à quinta, 2 à sexta. 2 elevado a n tende a infinito. 1 sobre 2 elevado a n tende a zero. Tá. Agora, se eu mudar o sinal, botar tudo negativo, vai deixar de tender a zero por causa disso? Se antes tendia a zero, quando era positivo, na hora que ficou negativo, tende a zero igual. Aqui está tendendo a zero pela direita, por valores positivos.
Aqui está tendendo a zero pela esquerda, por valores negativos, mas tende a zero igual. Agora, se uns são positivos e outros são negativos, também está tendendo a zero, está pulando de positivo para negativo, de positivo para negativo. Mas isso aí está tendendo a zero igual. Repara, se você tem uma expressão cujo módulo tende a zero, sim. Então, a própria expressão tem que tender a zero. Senão o módulo não tende a zero. Se uma expressão tende a zero, o próprio módulo dela tende a zero. Ó, e vice-versa. Na verdade, eu escrevi aqui ao contrário, né? Se o módulo de alguma coisa tende a zero, então aquela coisa tem que tender a zero. Porque se essa coisa não tendesse a zero, o módulo dela não poderia tender a zero. Então, se eu pegar aqui tudo positivo, peguei tudo em módulo, essa sequência tende a zero. Na hora que eu colocar sinais aqui, coloco esse negativo, esse positivo, esse negativo, outro negativo lá, boto os sinais aí aleatoriamente. Agora, alguns são positivos e outros são negativos. Ó, o primeiro é positivo, o segundo é positivo. Ó, o primeiro é negativo, o segundo e o terceiro são positivos. Esses três são negativos, o próximo vai ser positivo. Fiz uma bagunça aí qualquer, alguns positivos e outros negativos. Não importa, isso vai tender a zero igual. Se eu pego tudo positivo e tende a zero, se eu pegar eles negativos, eles tendem a zero também. Se eu pegar alguns positivos e outros negativos, tende a zero também. Se está tendendo a zero em módulo, ele negativo está tendendo a zero também. Porque se é perto de zero, por exemplo, 0,00001, está perto de zero. Menos isso, está perto de zero também. Claro? Eu não sei se eu te respondi, se clareou a sua pergunta. Deu para clarear? Respondeu sim. Obrigada, professor. Nada. Olha, nosso tempo esgotou-se. Vou colocar lá na página daqui a pouquinho uns exercícios sobre isso. Agora os exercícios são do livro do Stewart, tá? Eu tinha avisado para vocês. Stewart, oitavo. Professor, deixa eu te perguntar, você tem ideia de quando você vai entregar os resultados da P1? Olha, P1 só no final da semana, quer dizer, final da semana significa domingo, segunda-feira da semana que vem. Antes disso, não sai, não. Ah, tá, entendi, tá bom. Não tem como, mas sai. Você aguenta aí, tenha paciência, espera, que vai sair, tá? Vai sair tudo completo. A P1, aqueles exercícios que vocês fizeram, vai sair Tá tudo. bom. Prazo, não posso garantir nada, tá? Ok? Uhum. Tá bom, obrigada. Nada. Alguma pergunta, gente? Adicional? Então, daqui a pouco, lá na página, vai subir a aula, né? A aula sempre demora mais um pouco e tem que converter, o YouTube tem que processar, às vezes demora. E os exercícios daqui mais um pouco, tá? Até quarta, então, pessoal. Boa tarde. Valeu, professor. Boa tarde. Boa tarde. Valeu, professor. Até quarta. Valeu, até.